Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente. Seja muito bem-vindo, é sempre um privilégio tê-lo aqui conosco. Mesmo nós privados, de estarmos cultuando o nosso Deus de forma pública em nossas igrejas e nossas comunidades, temos essa bênção, que o Senhor nos abriu, que é a tecnologia, e que nós possamos usá-la, da melhor maneira possível, e que nós possamos, mesmo distantes, nos mantermos juntos em um só Espírito. Porque, irmãos, realmente a igreja do Senhor, ela nunca fecha. A igreja do Senhor, a igreja invisível, essa igreja nunca fecha. Pode ser que os templos, a igreja visível, por alguns momentos precise fechar ou aconteça algo do tipo. Mas a igreja do Senhor, a igreja invisível, essa igreja nunca se encerra. Por isso, irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para juntos lermos um texto da Palavra de Deus. E o texto está em 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 8 a 12. 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 8 a 12. E a Palavra de Deus diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Irmãos, realmente é por isso que nós estamos aqui, mesmo distantes, que nós possamos realmente estar com nossos corações cheios e dispostos a realmente louvar o Senhor, a cantar hinos, cantar salmos ao nosso Deus, pois realmente Ele é merecedor de ser louvado e adorado por todos nós. Por isso, irmãos, realmente lhe convido nessa noite, para que possamos orar ao nosso Deus nesse momento, uma oração de agradecimento, uma oração de louvor ao nosso Deus. Por isso, irmãos, oremos ao nosso Deus nesse momento. Pai, obrigado por ser quem Tu és, Pai. Obrigado pelo Deus maravilhoso, obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas durante todos esses anos, Pai. Olha, Pai, estamos passando por um momento complicado, um momento difícil, Pai. Essa doença que tanto tem nos atacado, ceifado vidas, deixado outras enfermas, Pai. Pai, temos vivido tempos difíceis, econômico também, tempos onde realmente o desemprego aumenta, o desespero aumenta, a ansiedade vai tomando conta de nossos corações, Pai. Mas, Pai, mesmo em meio a esses momentos, sabemos que podemos olhar para os céus e de lá sabemos que o nosso socorro vem, Pai, e o nosso socorro vem do Senhor. Pai, por isso, Pai, que nós possamos nessa noite, Pai, nesse momento, louvar o Teu nome, Pai, pois o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Pois sabemos que mesmo em todas essas circunstâncias que aqui foram citadas, sabemos que o Senhor não perdeu o controle do mundo e que ainda hoje o Senhor é Deus presente em nosso meio. Por isso, Pai, abençoe todo esse culto. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, que Deus realmente nos abençoe, que Deus cuide de nós, mesmo nesses momentos tão difíceis. Mas também, irmãos, que nós possamos lembrar e que nós possamos sempre nos colocar na presença de Deus, lembrando da nossa pequenez e do nosso pecado. Por isso quero te convidar também a abrir comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 55. Profeta Isaías capítulo 55, verso 7. A palavra de Deus diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, muito realmente tem nos afligido os dias que nós vivemos, mas desde o começo, desde Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecaram, ali é que onde realmente começaram nossos problemas. Não é a pandemia, não foram a nossa economia e todas as outras coisas, essas coisas realmente nos afligem, mas realmente o mal, em Gênesis 3, passa a tomar conta de todos os seres humanos. E realmente, irmãos, o maior problema que nós lidamos no nosso dia a dia é o nosso pecado.
É realmente esse coração que nós temos que muitas vezes tende a ir para o lado ruim, tende a tomar as decisões erradas, tende realmente a andar de acordo com a sua cobiça e se esquecendo da palavra do Senhor. Irmãos, por isso, que realmente nessa noite, que realmente nós possamos orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas vidas, pois realmente entendemos que nós somos pecadores miseráveis e precisamos do Teu perdão, Pai. Por isso, ore silenciosamente agora, abaixe sua cabeça onde você estiver e ore a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Ore pedindo para que Deus realmente transforme a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ser um Deus paciente, um Deus bondoso, Pai. Mesmo nós, Pai, pecadores miseráveis, aonde diariamente traímos o Senhor, Pai, em optar pelas nossas vontades ao invés da sua, aonde nós diariamente realmente falhamos com o Senhor, Pai. Mas mesmo diante desses homens e mulheres pecadores miseráveis, Pai, nos deparamos com um Deus bondoso e amoroso, um Deus gracioso, Pai, que realmente nos ama e nos perdoa mesmo em momentos como esse, Pai. Oh, Pai, obrigado por isso, Pai. E que realmente o Senhor mude tudo aquilo que for necessário em nós, Pai, para que possamos cada dia mais andar de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento eu quero passar para o momento de louvor cantado, aonde entoaremos cânticos ao nosso Deus. Que possamos cantar e louvar o nosso Deus com nossos corações engrandecidos, sempre adorando aquele que é digno de louvor, que é o nosso Deus. Amém? Eu te quero mais do
Hino 113, achei bom amigo. Vai ser nova? Você lê a letra?
mesmo não podendo nos reunir nas igrejas, mesmo sentindo saudade dos nossos familiares, o Senhor tem cuidado de nós, tem trabalhado nas nossas vidas e tem nos sustentado, Pai, nos dando tudo o que é necessário para que possamos viver de acordo, sem sentir falta de nada, Pai. O Senhor tem nos suprido e eu peço que o Senhor esteja tendo misericórdia do nosso povo, do nosso país e de toda a população mundial que vem sofrendo com isso, perdendo parentes, perdendo amigos, e que o Senhor possa nos fortalecendo nesse período de pandemia, a nossa fé esteja se aumentando, que a gente confie mais no Senhor, que a gente aprenda a depender mais de Ti, Pai, que a gente possa nos achegar mais perto de Ti, dia após dia, que a gente possa aprender e obter o hábito de sempre orar, de sempre ter a Tua, Pai, porque em casa a gente fica mais preguiçoso, a gente tende a se acomodar mais, mas que o Senhor possa inflamando o nosso coração novamente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Nós somos aqui da igreja de Iracemápolis, da congregação de Iracemápolis, e espero que realmente, no momento que você estiver assistindo, que essa mensagem possa falar ao seu coração. Amém? E eu queria começar essa mensagem contando a história de uma senhora que realmente durante toda a sua vida foi uma mulher que falava, anunciava, gostava de ir nos lugares, anunciar o reino de Deus. Essa mulher gostava realmente de todas as oportunidades, todos os momentos, pregar a palavra de Deus. Mas essa senhora, foram se passando os anos, 30 anos, 40, 60, 70, até que ela chegou aos seus 80 e poucos anos, com uma saúde já um pouco difícil de sair de casa, uma saúde debilitada. Aquela senhora então descobre uma doença ao qual ela realmente fica de cama. Aquela senhora não consegue mais andar. E aquela senhora então se sente mal, porque ela não poderia agora sair como sempre foi a sua vida para anunciar o reino de Deus. Mas aquela senhora então começa a pensar e ela acha uma alternativa para isso. Aquela senhora começa a usar o seu telefone e através do seu telefone ela começa a ligar para as pessoas durante o dia todo. E através daquelas ligações ela começa a ligar para as pessoas e falar sobre o reino de Deus. Muitas pessoas desligavam na cara dela, muitas não queriam ouvi-la, mas muitas pessoas foram edificadas e conheceram o nome do Senhor Jesus através da vida dessa senhora. Irmãos, o tema que eu quero trabalhar essa noite, a mensagem dessa noite, está numa carta escrita por Paulo que vai falar sobre isso, sobre a importância de nós anunciarmos a palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos de 1 a 5, onde a palavra de Deus vai dizer assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra que é contida aqui na Bíblia, Pai. Essa palavra que realmente ela é atemporal, Pai. Essa palavra que realmente fala conosco, que foi escrita milhares de anos atrás e que ainda hoje é viva e que ainda hoje fala aos nossos corações, Pai.
E Pai, o que eu quero te pedir nesse momento é isso, Pai, que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Use a minha vida, Pai, para que realmente a Tua palavra possa ir de encontro a todos os corações que estiverem ouvindo, não por mim, Pai, mas pelo Senhor, que o Senhor realmente me use como um instrumento. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo ao Timóteo está encontrada entre as cartas ditas como pastorais, que são as cartas que Paulo escreve a Timóteo, as duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito, aqueles que eram realmente tidos como amigos, filhos na fé, como o caso de Timóteo por Paulo, aos quais Paulo realmente, quando escreve essas cartas, em vários pontos, em vários capítulos ali, nós analisamos Paulo exortando Timóteo, corrigindo ele, não como um pai duro, mas como um pai amoroso, que quer ver o bem do seu filho. Então realmente ali nós vemos Paulo elogiando também, corrigindo e exortando a vida de Timóteo. Tudo isso realmente baseado na palavra de Deus, lembrando sempre Timóteo sobre a palavra de Deus. Paulo, em todo momento, quando ele escreve as cartas para Timóteo, ele está sempre realmente lembrando o seu filho da fé, para que ele realmente não se esqueça e não se desvie dos caminhos do Senhor, mas pelo contrário, que ele ande firme nas promessas e na palavra que ele tanto conhece, a qual o próprio Paulo já o ensinou, a qual o próprio Paulo já anunciou para ele tantas vezes. E também, irmãos, nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 3 dessa carta de 2 Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 3, ali nós vemos Paulo exortando Timóteo para que ele realmente não se esqueça da sã doutrina que ele aprendeu. Paulo ali então começa a falar com Timóteo para que ele se lembre sempre da palavra que foi anunciada a ele, para que ele sempre se lembre daquilo que ele aprendeu, para que ele sempre se lembre da palavra que lhe foi anunciada. Então Paulo adverte, corrige Timóteo para que ele sempre se lembre disso. Mas agora no capítulo 4, a Paulo ainda acrescenta um ponto a mais. Paulo aqui nesse capítulo que nós lemos, nesses versos que nós lemos, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: olha Timóteo, não apenas lembre da palavra que lhe foi anunciada, da palavra que você já ouviu e aprendeu, mas também transmita essa palavra a outras pessoas, Timóteo. Timóteo, que você pregue o Evangelho de Deus, quer seja oportuno, quer não. Seja realmente, Timóteo, um evangelista, seja alguém que ande de forma sóbrio, que você possa realmente anunciar essa palavra, Timóteo, pois haverão tempos onde as pessoas realmente não vão querer te ouvir. Paulo aqui começa então a lembrar Timóteo, a ensiná-lo sobre as coisas que haveriam de acontecer. Paulo não só lembra e adverte Timóteo sobre o presente, mas sobre o futuro, o que haveria de acontecer com o cristianismo, sobre os momentos onde ele anunciaria a palavra de Deus e as pessoas não vão querer ouvi-lo, pois elas estão tão preocupadas e tão cheias de si, das suas cobiças, que elas realmente vão procurar mestres segundo a sua cobiça, pessoas que realmente vão andar e buscar fábulas e esquecer de ouvir essa doutrina. Elas não vão mais querer ouvir essa doutrina. Então é isso que Paulo está anunciando a Timóteo. Mas Paulo diz para Timóteo: olha Timóteo, realmente o nosso tempo e o tempo que está por vir realmente serão tempos difíceis, onde as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus. Mas Timóteo, meu filho amado, você pregue o Evangelho, quer seja oportuno, quer não, mas não deixe de anunciar a palavra de Deus. Paulo então realmente adverte Timóteo sobre esse grande problema que estava em seu tempo, que era realmente a falta de pessoas anunciando o Evangelho e a falta de pessoas que realmente não queriam mais ouvir o Evangelho. E irmãos, realmente quando nós olhamos para isso, parece que quando nós lemos esses versos, parece que quando estamos estudando essa carta de Paulo a Timóteo, parece que Paulo escreveu essa carta esse ano, parece que Paulo escreveu essa carta ainda hoje, pois realmente vários pontos, várias características aqui anunciadas por Paulo ainda são presentes em nossos dias.
Ainda hoje nós vemos tantos movimentos que crescem em nossos dias, movimentos que realmente atraem tantas pessoas para si, movimentos onde realmente as pessoas têm se aventurado e têm se dedicado tanto, e são movimentos que realmente têm falado coisas, não que as pessoas precisam ouvir, mas coisas que elas querem ouvir, e isso tem feito muito sucesso em nossos dias. Por exemplo, quando nós olhamos o movimento coaching, que se tornou tão famoso em nossos dias, realmente o movimento coaching se tornou tão famoso, por quê? Porque realmente ali você vai chegar em um lugar e ouvir uma pessoa falando assim: você pode aquilo que você quer, você pode fazer tudo aquilo que você sempre sonhou, e isso está nas suas mãos, cabe a você realmente realizar, porque você tem condições, você é isso, você é aquilo, você é o melhor, você pode tudo. O movimento coach então nos enche o nosso ego, realmente mostrando que tudo cabe a nós, e que nós realmente podemos realizar tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós queremos. E realmente, irmãos, esse movimento tem levado tantas pessoas a segui-los, e esse movimento realmente faz tanto sucesso, porque realmente nós como seres humanos gostamos dessa sensação de ter o poder em nossas mãos, gostamos realmente de ter a sensação de que realmente as coisas cabem a nós realizarmos, que tudo que nós sonhamos cabe apenas a nós. Irmãos, esse não é o único movimento, nós temos movimentos políticos, outros movimentos, tantos movimentos que realmente têm atraído tantas pessoas para si. E como se isso não bastasse, irmãos, temos encontrado um problema também seríssimo, que esses movimentos, além de serem tão contagiosos e infectarem tantas pessoas, estão entrando em nossas igrejas. Hoje, irmãos, nós olhamos e vemos tantas igrejas que têm aderido, por exemplo, a esse movimento coaching, aonde a maioria das pregações, se não todas, são pregações antropocêntricas, aonde sempre coloca o homem no centro. O homem é o centro do culto, o homem é o que precisa ser adorado, o homem é aquele que precisa sair feliz. Hoje em dia parece que nas igrejas não se anunciam mais a palavra de Deus, parece que não é mais pregado um culto para Deus, mas sim um culto para homens, quando nós vemos na palavra de Deus que não é isso que é anunciado, mas é isso que tem sido vivido em muitas igrejas. Nós talvez também, irmãos, em muitos momentos vamos ao culto, vamos a lugares, não para louvar e cultuar a Deus, mas para cultuar homens. Irmãos, esses dois problemas realmente contidos ali que Timóteo estava sendo avisado por Paulo, ainda é presente em nossos dias, de pessoas que realmente querem ouvir aquilo que enche as suas cobiças, aquilo que realmente satisfaça o seu ego. E o outro problema é que hoje se falta aqueles que preguem a palavra de Deus. É por isso que Paulo advertia Timóteo: pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, pois haverá dias em que as pessoas não vão querer ouvir a pregação. Irmãos, isso é presente para nós ainda hoje. Ainda hoje, pastores, pessoas de todas as denominações, pessoas que são cristãos há anos, não têm anunciado o Evangelho, têm vivido uma vida onde realmente não condizem com o Evangelho, não tem sido anunciado o Evangelho mais para as pessoas, não pregamos mais o Evangelho. E muitas vezes quando nós falamos em pregação, pessoas falam assim: mas olha, Tiago, eu não sou um pastor, eu não sou um líder de uma igreja, como eu poderia estar realmente pregando? Irmãos, você pode, você deve pregar não só quando você é um pastor, mas você é um cristão. Você tem vários lugares onde você tem a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua escola, na sua faculdade, na sua família, na rua da sua casa. Mas olha, Tiago, eu não sei falar muito bem. Através da sua vida, pregue o Evangelho. Sabe, irmãos, eu me lembro muito bem de uma história, logo quando eu e minha noiva tínhamos acabado de começar a namorar, fazia acho que 2 meses de namoro. Eu lembro que ela foi um dia onde ela estudava, e teve uma escola aberta, onde pessoas iam para aquela escola de curso técnico para conhecer e aprender um pouco mais sobre ali o curso. E realmente minha noiva estava lá com algumas amigas, e elas estavam apresentando um curso, e ela sempre andava com aquela pulseirinha do livro Sem Palavras, não sei se você conhece,
mas ela estava com aquela pulseira no braço. E chegou algumas meninas, todas com bandeiras LGBT, todas com aquelas bandeiras, com os seus estilos, né, feministas e coisas do tipo, e viram aquela pulseira e interrogaram ela, perguntando: olha, essa pulseira que você e suas amigas usam, é uma pulseira de amizade? E aí, irmãos, a minha noiva pôde, através dessa pergunta, falar sobre o significado daquela pulseira. Através daquela pulseira ela pôde anunciar o nome de Deus. Através daquela pulseira, daquele simples gesto, ela pôde pregar o Evangelho de Deus. Por isso, irmãos, realmente, quer seja oportuno, quer não, pregue o reino de Deus, anuncie a palavra de Deus, pois realmente é isso que nós como cristãos devemos fazer. E também, irmãos, quando nós olhamos firmemente nesse texto que nós acabamos de estudar, acabamos de analisar, nós vemos aqui que esse texto foi escrito por Paulo. E quando Paulo escreve esse texto, Paulo provavelmente já estava no fim da sua carreira. Aqui Paulo já estava com a idade avançada, a sua saúde já estava um pouco debilitada. Paulo realmente já estava num momento complicado da sua vida, seus olhos já não enxergavam como antes. Paulo já realmente estava próximo do fim de sua vida. Então, irmãos, Paulo escreve aqui nos versos de 6 a 8, que eu convido-os a olharem e a escutá-los aí, que diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Irmãos, Paulo aqui então, realmente escrevendo essa carta ao seu filho Timóteo, ele não apenas adverte Timóteo, ele não apenas exorta Timóteo, mas nesses versos Paulo ainda encoraja Timóteo. Paulo aqui começa então realmente a falar sobre a sua vida. Paulo foi alguém que realmente viveu esse Evangelho de Deus, ele pregou o Evangelho de Deus nas suas prisões, pregou o Evangelho em momentos onde ele poderia ser morto, mas Paulo, em todo momento que teve a oportunidade, anunciou a palavra de Deus. E Paulo começa a anunciar aqui, a falar para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, realmente todos aqueles que realmente pregam a palavra de Deus, todos aqueles que conhecem a Jesus, a esses o que está sendo esperado é a coroa da justiça. Realmente vale a pena anunciar essa palavra de Deus, vale a pena realmente viver uma vida para o Senhor. Irmãos, Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia de onde ele tinha vindo. Paulo, que era chamado Saulo até então, a partir da sua conversão, ele realmente vê a mudança em sua vida, vê Jesus realmente transformando a sua vida como um todo. E Paulo aqui, como se ele dissesse a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, pois vai valer a pena no final. Realmente vale a pena anunciar a palavra de Deus, pois realmente aqueles que conhecem a Jesus herdarão o reino eterno. E como se não bastasse, Timóteo, não só nós que pregamos, mas aqueles que recebem, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são transformados, esses também herdarão o reino dos céus. Por isso pregue a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra de Deus. Irmãos, realmente é belíssimo quando nós lemos isso, principalmente o verso 7, quando Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, realmente Paulo lutou um bom combate no momento onde ele esteve realmente anunciando a palavra de Deus, e agora ele sabe que a sua vida está terminando, a sua vida terrena, mas agora começará a sua vida eterna ao lado do Pai. E irmãos, realmente é isso que Paulo está confortando a vida de Timóteo, que realmente existe um propósito, existe realmente um prêmio para todos aqueles que se entregam a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Irmãos, realmente Paulo havia sido transformado por esse homem chamado Jesus, por esse Deus
que é o nosso Deus. Por isso, Paulo sabia da importância de anunciar essa palavra para que mais e mais pessoas pudessem se entregar e conhecer a Jesus. Irmãos, realmente essa linda mensagem, essa linda palavra que Paulo leva até Timóteo, essa palavra deve ser ouvida, essa palavra deve ser entendida, e essa palavra deve ser usada por nós ainda hoje para nos motivar, para realmente nos encher de confiança, para nos encher realmente de entusiasmo por anunciar a palavra de Deus. Pois, irmãos, realmente nós que pregamos a palavra de Deus, nós que realmente conhecemos a Cristo, temos a consciência de que o que nos espera é a coroa da justiça. Realmente é isso que nos espera. E, irmãos, realmente nós que sabemos disso, nós que já fomos transformados, pregamos então essa palavra para que mais e mais pessoas também possam realmente ser transformados. Irmãos, nós olhamos para esses movimentos, como o movimento coach que foi citado, esses movimentos políticos, tantos outros movimentos que estão por aí. Quando nós olhamos para ele, sabemos que eles são movimentos terrenos e passageiros, que esses movimentos podem realmente pregar e anunciar coisas que as pessoas querem ouvir, mas nenhum deles tem o poder de salvar vidas. O único poder para salvar vidas é a palavra de Deus. Por isso, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, pois lembre-se sempre que realmente é só através da palavra de Deus que pessoas podem ser salvas. Irmãos, assim como Paulo também disse, nossos dias estão realmente cheios de pessoas que não querem ouvir a palavra. Você pode falar assim: Tiago, eu realmente no meu trabalho eu prego para o meu marido, para minha esposa, eu anuncio, mas eles não aceitam, eles não escutam, estou cansado de pregar. Irmãos, não desanimem, preguem a palavra. Em momento algum na Bíblia disse que realmente todas as vezes que nós pregarmos, as pessoas se converterão, aceitarão a Cristo. Mas ela diz para que nós preguemos, que nós anunciemos o reino de Deus. Irmãos, e quanto à conversão dessas pessoas, cabe ao Espírito Santo, cabe ao próprio Deus. Mas a nossa parte que nós possamos fazer, que nós possamos realmente anunciar essa palavra, que nós possamos pregar essa palavra em todos os momentos da nossa vida. Assim como eu dei o exemplo da Flávia lá no começo, onde ela teve a oportunidade de pregar através de uma pulseira. Talvez você também tenha a oportunidade de pregar com alguma palavra na sua faculdade. Alguém pergunta alguma coisa para você, e aí através disso você consegue anunciar Jesus. Irmãos, as oportunidades estão aí. O mundo está sedento, o mundo faz várias perguntas, mas e nós? Qual resposta temos dado ao mundo? Por isso, irmãos, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra de Deus. E para encerrar, olhamos para esse verso 5, onde Paulo diz para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Com isso, irmãos, eu concluo dizendo: seja o evangelista, aquele que anuncia a palavra de Deus. Mesmo em momentos difíceis, como nós já vimos e como já disse, suporte as aflições até o ponto de cumprir cabalmente o teu ministério, o que quer dizer até o momento da sua morte. Assim como aquela senhora que eu ilustrei no começo do sermão, aquela senhora que realmente anunciava através do telefone. Olha nós, no momento que estamos vivendo hoje, não podemos estar num culto presencial, mas estamos aqui anunciando através da internet. Você tem meios e mais meios de anunciar o Evangelho. Por isso, não deixe de pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, pois só através dela pessoas serão convertidas. Só através delas pessoas sairão da morte para a vida. Por isso, preguemos o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Amém? E eu deixo um desafio para vocês nessa noite. Você que realmente já tem anunciado e pregado essa palavra, continue firme nisso. Não deixe que as aflições dos momentos difíceis te abalem. E você que falou assim: Tiago, eu realmente preciso anunciar mais, eu realmente preciso pregar mais essa palavra. Ore para Deus, peça para o Senhor que Ele realmente te encha de coragem, que Ele tire tudo aquilo que te atrapalhe de fazer isso.
para que realmente o reino de Deus seja proclamado através da sua vida e da minha. Amém? Vamos orar então para encerrarmos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa exortação que Paulo faz a Timóteo, mas faz também a nós ainda hoje, Pai. A nós que muitas vezes esquecemos de pregar, Pai. Nós que muitas vezes nos omitimos. Nós que muitas vezes realmente vivemos um cristianismo falso, Pai. Pai, que realmente o Senhor nos encoraje, assim como Paulo encoraja Timóteo aqui, de que vai valer a pena, Pai, viver uma vida para o Senhor, que vai valer a pena realmente pregar a Tua palavra, para que mais pessoas possam conhecer a Ti, Pai, pois nós sabemos e confiamos que é só através de Ti que pessoas conseguem a salvação, Pai, é só através da Tua palavra que pessoas saem do império das trevas para a grandiosa luz que é o Senhor, Pai. Por isso, Pai, nos conserve, nos use, para que possamos ser igreja, que possamos ser realmente cristãos verdadeiros que pregam a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos encerrados. Que Deus te abençoe, aonde quer que você estiver, que Deus realmente use sua vida grandiosamente.